E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de abordar com vocês um assunto importante, que é o controle da altura dos quadris quando o nadador se desloca na água, nos nados crawl e costas. Portanto, nós estamos falando dos nados alternados, não estamos falando dos nados simultâneos, que provavelmente vão merecer um vídeo apenas deles. Vamos falar só... O quadril é importante nos quatro nados, o posicionamento correto do quadril, principalmente a altura dos quadris, importante nos quatro nados. Hoje vamos falar só sobre os nados alternados. E a importância do quadril é muito grande, porque quando o quadril fica muito baixo na água, fica muito fundo, ele aumenta drasticamente o arrasto frontal, drasticamente. Quadril baixo na água significa que ou as costas do nadador ou o torso do nadador está com uma área de arrasto frontal enorme, enorme. Então isso aí cansa demais, porque com esse arrasto todo, o trabalho dos braços e o pouco trabalho de perna que ainda resta, porque com o quadril baixo o trabalho de perna está comprometido já, né? O trabalho de braços e de pernas fica evidentemente sobrecarregado. Então a principal preocupação quando a gente corrige o quadril dos nadadores nos nados crawl e costas é minimizar o arrasto. Agora, há também uma outra função, que é melhorar a biomecânica dos batimentos alternados. No crawl não é tanto, isso não acontece tanto, mas no costas ocorre muito. O indivíduo que nada com o quadril muito baixo, a gente fala que faz o nado costas meio sentado, né? Quadril muito baixo compromete muito a biomecânica do movimento. Então, na verdade, uma coisa meio que retroalimenta a outra. Se o batimento não está bom, o quadril fundo, e o quadril fundo torna o batimento bem insuficiente, né? bem fraco, bem inadequado. Então, uma coisa meio que alimenta a outra. Então, é importante que a gente corrija a posição de quadril nos quatro nados. A primeira causa, falando agora só sobre os nados alternados, como eu havia dito, a primeira causa é, de fato, o batimento de pernas alternado. Né? Quando eu falo batimento de pernas, eu estou falando em batimento de pernas insuficiente. Insuficiente tanto na frequência como na amplitude. Batimento de pernas alternados, do crawl e do costas, ele tem que ter uma frequência e uma amplitude ideais. Não precisam ser máximas, nenhuma nem outra, é claro que não precisam. Tem que ter uma boa amplitude, aquela amplitude eficiente, não adianta ser aquele batimento muito pequenininho, tem que ter uma amplitude legal, suficiente, estou falando aí de 30, 40 centímetros, não precisa ter mais do que isso, e não deve ter muito menos do que isso. E a frequência também, tem que ter uma frequência ideal, não precisa ter uma frequência insana, de maneira a mais cansar o nadador do que qualquer outra coisa, mas também não pode ser tão solto que acaba não cumprindo as suas funções. O batimento alternado tem funções importantes, equilíbrio, sustentação, propulsão, tem funções importantes. Então a primeira coisa, quando o indivíduo tem quadril baixo nos nados crawl e costas, a gente verificar amplitude e frequência dos batimentos de perna. Agora, eu estou fazendo esse vídeo exatamente para desmistificar, porque essa primeira causa ela é muito óbvia, ela é muito lógica e todos os professores, os profissionais vão em cima disso. Mas não é só isso não, tem mais coisas. Tem outras causas, pelo menos outras 3 causas que podem estar ocasionando esse quadril baixo. A segunda coisa não está nem sequer no corpo, é no posicionamento de cabeça. Quando o nadador pratica crawl e costas com a cabeça exageradamente alta, eu estou frisando, porque na verdade a cabeça do nadador de costas e do nadador de crawl ela tem uma ligeira elevação. É uma elevação que vai tornar o ataque frontal do corpo do nadador na água mais hidrodinâmico. A superfície da água vem e passa por baixo da cabeça e do corpo dele. Se ele deixar a cabeça muito horizontalizada, muito dentro d'água, exageradamente dentro d'água, ela não é producente assim. Ligeiramente, uma ligeira elevação, tanto no crawl como no costas, é bem ligeira. Só que tem nadadores que fazem uma elevação exagerada. Então ela não cumpre essa função de deixar o corpo numa posição mais hidrodinâmica ao movimento, ao contrário. Afunda o quadril, o corpo na água está em equilíbrio, você eleva muito a cabeça,
quadris e perna afundam. Então você muitas vezes, para corrigir posicionamento de quadril, a perna às vezes está com boa amplitude, está com boa frequência, tem que corrigir posição de cabeça. Tem que olhar isso, ficar atento nisso. Principalmente no nado costas, é comum que os nadadores façam essa cabeça exageradamente elevada. Crawl não é tanto, mas acontece, mas no costas é muito frequente. A terceira causa com relação ao quadril muito fundo é musculatura, essa musculatura do core, esse centro do corpo, muito enfraquecida, pouco trabalhada. Eu não estou falando nem dela ser fraca, é dela ser inclusive pouco tonificada. Ela precisa de uma tonificação. Muitas vezes o nadador, para fazer um bom crawl e um bom costas, principalmente na questão do batimento de perna, tem que ter essa musculatura do core tonificada. Pra vocês terem uma ideia, nessa região do meio do corpo, aqui embaixo, logo acima do quadril, na altura da coluna lombar, toda essa volta aqui, estou falando de musculatura abdominal, musculatura que se segura a pelvis, a bacia, essa coisa toda, nós temos 20 pares de músculo, 29 pares de músculos, 29 pares, é muito músculo. Mas os pares mais importantes são os abdominais, os lombares, os oblíquos e os glúteos. Esses 4 pares têm que estar tonificados, têm que estar até fortalecidos, para o indivíduo conseguir manter a posição do corpo firme, porque o batimento de perna alternado, tanto do crawl como no costas, surge exatamente dessa articulação dos quadris, né? Coxo-femoral que a gente fala, e esse batimento de perna precisa de um core fortalecido. No mínimo, bem tonificado, no mínimo, bem tonificado. Então, muitas vezes acontece, eu via muito isso em uma academia onde eu trabalhei, que nas sextas-feiras os alunos poderiam usar todas as dependências da academia de graça, a academia ficava meio esvaziada de sexta, e eram franqueados, então tinha uma hidroginástica livre, alunos de outras modalidades podiam ir lá, e alunos da natação usavam a sala de musculação. Muitas vezes eu e colegas meus da natação recomendávamos que os alunos fossem na sala de musculação para fortalecer abdômen, dorsais, né, lombares, no caso glúteos, fazer esse tipo de coisa para deixar essa musculatura um pouco mais forte, para melhorar o batimento de perna e, consequentemente, melhorar a posição de quadril. Né? E a última coisa é fraca propriocepção. Eu já fiz um vídeo aqui sobre propriocepção, que é a percepção que nós temos de nós mesmos. Às vezes o indivíduo tem bom batimento de perna no que diz respeito à frequência e amplitude, ele tem a cabeça bem posicionada, o core dele é tonificado, mas ele é uma pessoa que quase nunca entrou na água. Nós temos muitos casos de alunos que nunca entraram na piscina, na água, com medo, estão começando, né? Alunos que são aquafóbicos, já fiz vídeos sobre aquafobia também. Tem aluno que nunca entrou na água, então a percepção que ele tem do corpo dele, principalmente quando ele sai da posição vertical e vai para a posição horizontal, ele se perde muito, a percepção que ele tem do corpo dele é muito ruim. Então a gente muitas vezes tem que passar exercícios de vivência motora para ele melhorar essa percepção, melhorar o acervo motor dele em primeiro lugar, saber fazer vários movimentos dentro d'água, e melhorando o acervo motor, melhorar a percepção do seu corpo nesses movimentos, portanto melhorar a sua propriocepção. Uma vez melhorando a sua propriocepção, quando você fala, ó, seu Costa, você está um pouquinho sentado na água, estende mais, contrai glúteos assim, fica mais estendidinho, né? Fica mais em cima. E aí a coisa ajuda. E nessa parte da propriocepção, o pull boy ajuda muito. E eu vou dar uma dica da minha experiência. Eu gostava muito de usar o pull boy, mesmo em exercício de batimento de perna alternado. Aí tem gente que fala assim, mas como assim, professor? Se você puser o pull boy entre as pernas, mas ele bem alto, bem junto do corpo, você consegue fazer um batimento de perna sem que ele escape. Se você puser perto do joelho ou no tornozelo,
triscou a perna, ele escapa, mas junto do corpo ele não escapa. Então ele dá para você uma sustentação suplementar que permite alcançar muitas vezes essa posição mais horizontalizada e mais bem posicionada do quadril, sem comprometer o batimento de perna. Experimenta, você que dá aula de natação e nunca experimentou, batimento de perna com pull boy. Quiser fazer com pranchinha também para ajudar alguma coisa, batimento de perna com pull boy. Ela vai ajudar a deixar o corpo mais em cima d'água. Principalmente nos batimentos alternados de costas, onde esse problema do quadril é muito frequente, mais frequente até do que no nado crawl, ele funciona bastante. Tá bom? Por hoje era isso, queria dar esse toque. Eu já comentei algumas coisas sobre quadril em outros vídeos, mas como eu já disse em outras ocasiões, essas informações ficaram meio fragmentadas ao longo de muitos vídeos. Hoje só o que eu fiz foi juntar tudo, porque esse problema de quadril é muito frequente, muitos alunos falam disso, que estão com dificuldade, que os professores que estão dando aula para eles estão com dificuldade de equacionar isso. Então eu quis dar essa organizada nesses conhecimentos. Tá bom? Obrigado por você ter ficado. Se você gostou, deixa um like aqui, dá um like, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para você receber os vídeos novos, mande suas dúvidas e sugestões, continue sempre com a gente, rumo aos 30 mil inscritos, estamos sempre rumo aos 30 mil inscritos, mande suas dúvidas e sugestões que as melhores viram vídeo. Tchau!